Quando a gente acha que já falou demais que a poupança é um péssimo investimento, a gente encontra o dado que ainda em 2021 nós temos mais de R$ 1 trilhão investidos na poupança. E não é nem investidos, né? Na verdade, são R$ 1 trilhão deixados na poupança, porque poupança nem mesmo investimento é. Mas o fato é que realmente tem muita gente deixando dinheiro na poupança e não é pouco dinheiro não. É muito dinheiro. Pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você, de fato, sair da poupança com dois investimentos, duas alternativas que você tem que cumprem a mesma função da poupança, que tem um rendimento maior, ou seja, a rentabilidade que você vai ter ali vai ser maior, tem mais liquidez, ou seja, você tem mais facilidade para resgatar o dinheiro com a sua rentabilidade e também tem um risco menor do que a poupança. E aí você deve estar pensando, parece mentira, né? É mais rentável, é mais seguro e tem mais liquidez do que a poupança. Mas não é mentira não, é a poupança que é muito ruim mesmo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e eu quero que você seja muito sincero aqui comigo aqui nos comentários. Você já deixou o dinheiro na poupança ou ainda deixa dinheiro na poupança? Seja sincero e compartilhe aqui com a gente que eu quero saber se você já passou por isso. E bom, pra gente começar o vídeo, antes da gente falar exatamente quais são as alternativas que a gente tem para poupança, nada melhor do que a gente falar por que não investir na poupança, né? Por que não deixar o nosso dinheiro na poupança? Como você já deve saber, a poupança é um título que você está emprestando o seu dinheiro para o banco, que vai começar a render ali de pouquinho em pouquinho e você pode resgatar a qualquer momento, não tem imposto de renda, nem nada disso. E o primeiro ponto que faz a gente pensar que não faz sentido e a gente tirar essa conclusão de que não faz sentido deixar o dinheiro na poupança é a rentabilidade. A gente tem, de um tempo para cá, a nova regra da poupança que diz que enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR. A TR é a taxa referencial que hoje, no momento que a gente está gravando, está em zero. Já faz alguns bons anos que ela está em zero também. Então a gente pode considerar que quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, ela vai render 0,5% ao mês. Por outro lado, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, que é o caso no momento que eu gravo esse vídeo, que está em 3,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Então hoje, que está em 3,5%, a poupança está rendendo 70% de 3,5%. E o principal ponto aqui nessa questão da rentabilidade é o fato de que existem investimentos muito seguros, tão seguros quanto ou até mais seguros que a poupança, que não rendem 70% da Selic, que eles rendem 100% da Selic. Ou seja, mesmo com o mesmo risco, a gente vai ter um rendimento muito melhor, que vai ser 30% da Selic maior do que a poupança. O segundo motivo que faz a gente não querer investir na poupança é o fato de que ela tem um rendimento mensal apenas. Ou seja, se você colocou o seu dinheiro ali na poupança, no primeiro dia do mês, você só vai ter o seu rendimento contabilizado ali na sua conta e você só vai poder, de fato, sacar aquele rendimento caso você esteja resgatando após o primeiro dia do mês seguinte. Se por algum motivo você precisou daquele seu dinheiro no dia 20 do mês, você vai perder todo o seu rendimento acumulado do primeiro dia até o 20º dia daquele mês. Você pode resgatar o dinheiro, mas você não vai receber o rendimento acumulado até ali. Mas se você quiser resgatar no dia 20 do próximo mês, você vai ter o seu rendimento só até o primeiro dia, só até aquela data do aniversário do primeiro mês. Então, o rendimento do segundo mês inteiro você também teria perdido. Quando a gente está falando dos outros títulos, isso não acontece. Você pode resgatar a qualquer momento, muitas vezes, e você resgata todo o seu rendimento acumulado junto com o seu patrimônio. Então não sofre esse desconto que você sofreria no caso da poupança. Em outras palavras, tudo isso que eu acabei de falar significa que a poupança tem uma liquidez menor ou pior do que outros títulos de mesma função, digamos assim. E por último, vamos falar aqui do risco. O risco que a gente tem ao investir na poupança, quando a gente compara com o risco de outros investimentos similares do mesmo banco, o risco vai ser exatamente o mesmo. Por exemplo, se você deixa ali na poupança do Banco Inter ou num CDB do Banco Inter, o risco é o banco. Você está emprestando seu dinheiro para o banco, então o risco é o Banco Inter. Se está comparando a poupança do Itaú com o CDB do Itaú, o risco também é o mesmo, porque você está emprestando para o Itaú. Se está fazendo com o Bradesco, com o Santander, enfim, com qualquer instituição financeira, o risco da mesma instituição financeira, se está, por exemplo, num CDB ou na poupança, a gente está falando do mesmo risco. O risco vai variar quando a gente muda de instituições diferentes. Por exemplo, o risco do Bradesco é diferente do Itaú, que é diferente do Banco Inter, que é diferente de várias outras instituições. Depois de entender tudo isso, fica óbvio você imaginar que não faz sentido nenhum você deixar o seu dinheiro na poupança, porque a gente tem alternativas que vão render mais, que tem uma liquidez
melhor e você vai contabilizar aquele seu rendimento todos os dias e pode resgatar em qualquer momento, e também vai ter um risco igual ou menor do que você teria no caso da poupança. Então, poupança não é a melhor opção. Mas então, agora você deve estar se perguntando quais são os substitutos, né? Ao invés de deixar o dinheiro na poupança, onde que eu posso deixar aquele dinheiro que muitas vezes é só a minha reserva ali, eu não quero ter nenhum trabalho, não quero investir em ações, não quero fazer nada disso. Eu quero deixar um dinheiro guardado caso eu precise, onde que eu vou deixar esse dinheiro que vai ser uma opção melhor do que a poupança. E bom, a primeira opção é um CDB de liquidez diária. Se você sabe que na poupança você está emprestando o seu dinheiro para o banco, ele vai deixar o dinheiro lá, vai rendendo, ele vai reemprestar esse dinheiro para outras pessoas, vai cobrar juros e uma parte desses juros ele vai te remunerar pelo fato de você ter deixado o seu dinheiro ali. Basicamente, no CDB, o que acontece é exatamente a mesma coisa. É o empréstimo que você faz para o banco em troca de juros que vão acumular ali enquanto o seu dinheiro estiver investido. CDB é certificado de depósito bancário. É um certificado que você recebe por depositar o seu dinheiro no banco, um depósito a prazo que você vai resgatar em determinado momento e vai rendendo juros até ali. Quando a gente está falando do CDB, nós temos diferentes tipos de liquidez. Nós temos aquela liquidez diária e a liquidez apenas no vencimento. E caso você não saiba, a liquidez nada mais é do que quando que você pode solicitar o resgate daquele título. Quando você tem a liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, e quando você tem a liquidez no vencimento, você só vai conseguir resgatar na hora que aquele título vencer. Lá no final do contrato, você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Normalmente, o que vai acontecer é que, se for um bom CDB, ele vai ter uma rentabilidade maior caso você abra mão da sua liquidez diária. Ou seja, a rentabilidade é maior caso você deixe só na liquidez lá no vencimento. Mas como nós temos que cumprir a mesma função da poupança, que é poder resgatar a qualquer momento, nós vamos optar aqui na liquidez diária. Ou seja, esse título vai continuar rendendo todos os dias até o vencimento, mas caso você queira resgatar antes do vencimento, você pode, o dinheiro vai cair na sua conta no mesmo dia e você vai ter o rendimento acumulado todos os dias até o dia do resgate. Não vai ser igual na poupança, que nós vamos perder o rendimento do último mês. E além disso, quando a gente está falando do CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, o que a gente tem de conclusão? Que ele vai render 30% do CDI ou 30% da Selic a mais do que a poupança renderia. Então, em termos dos valores que a gente tem hoje, que a Selic está em 3,5% ao ano, o CDB de liquidez diária normalmente vai render 1% ao ano a mais do que renderia na poupança. E quando a gente começa a fazer alguns cálculos de juros compostos e ver qual que é a diferença que 1% faz no seu patrimônio no longo prazo, 1% ao ano, né? Basicamente é uma diferença absurda, tem uma diferença muito grande nessa sua rentabilidade e, consequentemente, no patrimônio final que você vai acumular. Então, se você tem condições de aumentar a sua rentabilidade sem aumentar o seu risco, investindo no CDB da mesma instituição que você tem ali a sua conta na poupança, basicamente o que você está fazendo está aumentando muito o seu patrimônio sem aumentar o seu risco no longo prazo. E quando a gente está falando dessa rentabilidade, muitas pessoas argumentam que a poupança é livre de imposto de renda, é isenta de imposto de renda, eu não pago esse imposto lá na poupança e no CDB eu teria que pagar essa tabela regressiva aqui. Ou seja, quanto mais tempo você deixa investido, menor vai ficando a alíquota. Só que percebam que mesmo no menor prazo possível, o CDB vai render mais do que a poupança, porque se a gente pegar 100% do CDI e subtrair uma conta bem simplificada, bem arredondada aqui, os 22,5% de imposto de renda, o que vai acontecer é que ainda assim a gente vai ter uma rentabilidade maior do que 70% da Selic. Mesmo tendo esse desconto de imposto de renda, a gente não vai ter uma rentabilidade menor do que a gente teria na poupança. Então, ainda assim, o CDB é mais vantajoso e não se preocupe, esse desconto é feito automaticamente no momento do resgate. Você não precisa pagar nada, não precisa fazer nada diferente do que você já faria na poupança, pelo fato de que simplesmente o banco vai fazer isso automaticamente para você. Já quando a gente está falando do risco do CDB, o risco é aquela instituição financeira quebrar, mas se você tem um dinheiro na poupança, o risco vai ser exatamente o mesmo. Se tem o dinheiro no Itaú, o risco da poupança do CDB vai ser o mesmo. Se tem o dinheiro no Banco Inter, o risco da poupança e do CDB vai ser o mesmo. Se tem o dinheiro em qualquer outra instituição financeira, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa ou qualquer banco digital também, o risco daquela instituição financeira na poupança e no CDB vai ser o mesmo. O que vai mudar é de instituição para instituição diferente. Beleza, então, vamos passar agora para a segunda alternativa que nós temos para deixar o nosso dinheiro ao invés de deixar na poupança. E essa alternativa é o que a gente chama de Tesouro Selic.
O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que permite pessoas físicas acessarem diretamente os títulos públicos federais. Ou seja, você está emprestando seu dinheiro para o governo em troca de juros. Da mesma forma que acontece na poupança, que acontece no CDB, que você já entendeu, o que está acontecendo é, ao invés de você emprestar o dinheiro para o banco, você vai emprestar para o Tesouro Nacional. E aí, lá dentro do Tesouro Nacional, nós temos vários títulos diferentes. Nós temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA, mas aquele que vai cumprir a mesma finalidade da poupança, que pode servir como uma reserva, que você pode resgatar a qualquer momento e vai rendendo de pouquinho em pouquinho e você não vai perder a oscilação daquele seu patrimônio, não pode correr o risco de resgatar menos do que você tinha investido, esse título vai ser o Tesouro Selic e é ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. E bom, como o próprio nome já fala, a rentabilidade desse título vai ser exatamente a taxa Selic e dependendo do período que a gente estiver analisando, pode ser até um pouquinho a mais do que a taxa Selic. Por exemplo, hoje o Tesouro Pré-fixado com vencimento 2024 vai render Selic mais 0,23% ao ano e o Tesouro Selic 2027 vai render Selic mais 0,31% ao ano. Então a gente tem essas opções que vão render mais do que a Selic, enquanto a poupança renderia 70% da Selic. A gente ainda tem aquela questão do imposto de renda, que no Tesouro Selic a gente tem que pagar imposto de renda na mesma tabela regressiva que é essa aqui, e enquanto na poupança não teria, mas é aquela mesma história. O rendimento continua sendo maior em termos líquidos. O valor líquido que vai cair na sua conta provavelmente vai ser muito maior do que vai cair na poupança. Muito maior talvez não pelo fato de que se você investir pouco dinheiro, a sua rentabilidade naturalmente também vai ser pequena, né? Então vai variar de acordo quando você tiver mais dinheiro acumulado, mas a ideia é essa aí. Quando a gente está falando da liquidez do Tesouro Selic, nós temos liquidez em D+1. Liquidez em D+1 significa o seguinte: no dia que você solicitar o resgate, o dinheiro vai cair na sua conta no dia útil seguinte, ou seja, na segunda solicitou o resgate, na terça-feira vai cair na sua conta. Essa é a ideia. Se solicitou na sexta, vai cair na segunda na sua conta, sempre no dia útil seguinte. Então teria esse problema do final de semana, mas ainda assim é uma liquidez muito boa que você pode resgatar teoricamente a qualquer momento. Já sobre a segurança, a gente pode afirmar que os títulos do Tesouro são mais seguros do que a poupança, pelo fato de que você está investindo no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional, e o risco que você tem é o risco do Tesouro, enquanto na poupança você teria o risco da instituição financeira. Então, o risco é o Brasil quebrar. E a gente sabe que se o Brasil quebrar, provavelmente vários bancos, a maioria dos bancos também vão estar quebrados. Então, o Brasil é a última coisa que vai quebrar. Primeiro os bancos vão começar a quebrar e depois o Brasil vai quebrar. Então, a gente tem esse risco que é um pouco menor no Tesouro Direto. Então, de verdade, não tem desculpa. O investimento mínimo que você tem, tanto no Tesouro Direto quanto no CDB, é próximo de R$100. Ou seja, no CDB muitas vezes até menos do que isso. Então você pode investir com pouco dinheiro muito melhor do que a poupança, porque vai ter uma rentabilidade melhor, um risco menor ou igual da poupança e também vai ter mais liquidez. Então não tem por que deixar o seu dinheiro na poupança, você tem que investir de forma mais inteligente, mais eficiente, para conseguir ter um patrimônio maior lá na frente também. Isso pode fazer muita diferença na sua vida. Então comenta aqui embaixo se esse vídeo te convenceu a tirar o seu dinheiro da poupança ou simplesmente você aprendeu algo novo nesse vídeo também. Deixa aqui que eu quero saber. Não esquece de deixar o like e assistir algum desses dois vídeos que está aparecendo aqui na sua tela, que com certeza você vai gostar também. Um grande abraço e até a próxima.